A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, estou aqui mais uma vez, com a oportunidade de trazer mais uma meditação da Palavra de Deus para todos nós da Igreja Cristã Luz do Mundo e para todas as pessoas que gostam da Palavra do Senhor. A Palavra de Deus, ela é alimento espiritual. O próprio Jesus Cristo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, Então está falando de um alimento espiritual para todos nós. Quero pedir aos irmãos que ouvirem as mensagens, que eu estou enviando pelo Facebook, grupo de transmissão da igreja, e pelo YouTube. Lá no YouTube, lá você dá um like, viu? Se inscreve no canal, compartilha as mensagens. O único propósito e objetivo das pregações é o evangelismo e a edificação da igreja. Amém? Então, irmãos, eu peço aos irmãos, compartilhe a palavra, dá um like, dá um apoio, e todos juntos vamos evangelizar dessa forma. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra sobre chamado, que é um tema que eu amo muito, Chamado, escolha de Deus por nós. Amém? Eu quero iniciar a palavra lendo um texto que está aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, do versículo 3 em diante. Desde já, irmãos, eu quero também pedir aos irmãos que me perdoem uma questão, que eu estou com problema na visão. Eu tenho tido muitas dificuldades de ler. Às vezes eu tropeço um pouquinho assim, me perdoe. Eu não edito vídeo, viu? Do jeito que eu leio, eu mando, do jeito que eu tento fazer o melhor, mas eu tenho alguma dificuldade. Mas eu peço que os irmãos ouçam a palavra, que eu quero falar sobre chamado, que é uma palavra maravilhosa para todos nós. Amém? Jeremias 1, do 3 até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim. Vou ler do versículo 4, aliás. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, me tocou na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Amém, irmãos? Só até aqui. Irmãos, esse texto da palavra em que nós lemos fala do chamado que Deus realizou na vida do profeta Jeremias. Eu tenho certeza que quando Jeremias nasceu e como criança ele foi crescendo, ele nunca imaginou, ele não tinha imaginado que Deus já havia escolhido ele ainda no ventre da mãe dele. E certamente Jeremias, no dia que Deus fez o chamado aqui, a palavra de Deus diz que Jeremias ficou tímido, ali um pouco inseguro, mas Deus afirmou para ele: Jeremias, você não nasceu apenas por nascer. Em outras palavras, Deus disse isso. Você não nasceu apenas por nascer. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Antes que você fosse formado no ventre materno, eu já te consagrei. Você tem um chamado na sua vida. E eu gosto desta palavra porque eu sei que em algumas religiões, muitos dizem que você tem um chamado, você tem que desenvolver. Mas aqui eu digo que você tem um chamado e eu provo aqui na palavra de Deus. Lá em Mateus 11, 28, existe um chamado universal para todas as pessoas do mundo. Quando Jesus Cristo chega e diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Como eu amo essa palavra! Um chamado universal, onde Jesus Cristo promete e diz: vinde a mim todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eis aí o chamado universal. No livro de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus Cristo também nos diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Jesus nos chama um chamado universal, e Jesus diz que Ele nos escolheu. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, quando enviou Jesus, também estava realizando ao mesmo tempo um chamado universal e dizendo: creiam no meu Filho. Ele é a salvação. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, lá diz: porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único mediador, Ele é o único caminho, e Ele realiza o chamado universal. Deus, quando chamou Jeremias para ser um escolhido, um salvo, mas chamou Jeremias também para realizar uma obra na vida dele. Jesus, quando nos chama em João 15,16, Ele nos chama também para a salvação, mas Ele nos chama também para realizar a obra dele, quando Ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E eu, irmãos, me sinto muito honrado por ter sido um chamado e escolhido por Deus, porque os irmãos já sabem meu testemunho. Quando eu vivi no alcoolismo, muitas pessoas podiam olhar para mim e imaginar que jamais eu seria um pregador da palavra de Deus. Mas eu me recordo de um pastor lá em Planaltina, DF, que andava com a bicicleta barra circular, aquela bicicleta dos anos 70, 80, e ali na garupeira daquela bicicleta ele carregava a Bíblia, e às vezes ele passava na esquina e me via ali bebendo 51, fumando, mas Deus mostrou para ele de alguma forma, alguma revelação, e ele olhava para mim e dizia: Luciano, você é homem de Deus, meu irmão, Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida. E os amigos meus zombavam de mim, riam de mim, e nem eu naquele momento acreditava, porque tudo tem seu tempo determinado. E os anos se passaram e o tempo meu chegou, e eu entreguei minha vida para Jesus em 1998. Em 1999 eu me batizei nas águas, fui batizado nas águas, e estou até hoje na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus não nos escolhe porque nós somos, a palavra de Deus nos diz que Ele nos escolhe não porque nós somos capacitados, mas Ele nos capacita porque nós somos escolhidos. Ele não nos escolhe não porque nós somos de uma nobre família, ou somos intelectualmente alguma coisa, não. Deus escolhe tanto um analfabeto, porque a Bíblia diz que Pedro era iletrado e inculto,
mas de uma só pregação Pedro ganhou 3.000 almas para Deus. E Deus escolhe Paulo também, que era capacitado, né? Paulo era cidadão romano, da tribo de Benjamim, conhecia a cultura grega. Paulo era completo, mas Deus escolhe independente se é completo, se é incompleto. Presta atenção na escolha de Deus aqui. Eu amo essa palavra aqui no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Me perdoe aqui, irmãos, que eu estou aqui. Diz aqui, ó. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Deus nos escolheu nele. Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação dos séculos. Pode ler lá, Efésios 1, versículo 3 em diante. E Ele nos predestinou, e Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos designou. E muitas vezes, irmãos, milhares de pessoas vivem e se perguntam: por que eu nasci? O que está acontecendo com a minha vida? Eu, por exemplo, antes de eu entregar a minha vida para o Senhor, eu vivia num vazio existencial, onde eu não compreendia muito bem o sentido da vida. Era como se nós nascemos apenas para nascer, viver e morrer. Mas eu quero dizer que nós nascemos porque Deus quis que nós tivéssemos nascido. Nós vivemos para Deus, e quando nós morremos, vamos morrer para Deus e vamos herdar a vida eterna. Porque o principal propósito do chamado de Deus para as nossas vidas é nos garantir a salvação eterna. E o outro propósito é que Deus conta conosco na realização da obra do Senhor. Será, irmãos, que nós temos nos perguntado: Senhor, o que o Senhor deseja de mim nesses dias? Será que nós temos feito igual Jesus Cristo, que mesmo num momento difícil ali no Getsêmani, quando ele estava ali orando, porque ele sabia que ele iria ser entregue às autoridades, condenado e morto, e Jesus Cristo fala: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Jesus falou: tira de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Será que nós temos nos preocupado em realizar a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que você parou para pensar nisso, irmão? Porque quando Deus nos escolhe, não tem como fugir. A Bíblia diz que existia um homem profeta também chamado Jonas, e Deus tinha uma missão na vida de Jonas, e Deus manda Jonas pregar em Nínive, capital da Assíria, mas Jonas foge para Tarso. Mas a Bíblia diz que quando Jonas fugiu, ele entrou numa embarcação, Deus manda ele para Nínive, e Jonas pega um barco para Tarso, e Deus envia uma grande tempestade no mar, e o mar ficou furioso a ponto das pessoas desesperarem e começarem a jogar tudo no mar, porque o barco estava afundando, até que eles tiveram lá um diálogo lá e chegaram numa conclusão: vamos ver por que está havendo esse mal sobre nós. E eles chegaram em Jonas e perguntaram: quem és tu? E Jonas disse: eu sou profeta. De que nação é a tua? Jonas falou: sou de Israel, e eu estou fugindo de Deus. E essa tempestade veio porque eu estou fugindo do propósito de Deus. Pode me lançar no mar. Jonas disse que o mar vai se acalmar, porque é o próprio Deus que gerou a tempestade, para que eu ouvisse o chamado dele na minha vida. E eles lançaram Jonas no mar.
A palavra de Deus diz que, com certeza, Jonas iria morrer afogado, mas a palavra de Deus diz que Deus envia um grande peixe, engole Jonas. E Jonas estava indo para o lado errado, e aquela tempestade fez com que Jonas fosse lançado no mar, o peixe engolisse Jonas, e Jonas dentro do ventre do peixe. A palavra de Deus diz que Jonas orou ao Senhor e se arrependeu e entregou a vida dele para o Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento Deus manda o peixe voltar para a direção correta e vomitou Jonas na beira de Nínive. Jonas pregou a palavra e 120.000 almas se converteram através da pregação de um profeta que tentou fugir de Deus. Muita tempestade que acontece é porque muitos de nós fugimos de Deus. Nós fugimos do que Deus projetou para a nossa vida. Pergunte para Deus qual é o chamado dele na tua vida. Chegue-se para Deus e Deus vai acalmar a tempestade. Talvez a humanidade inteira tenha vivido a tempestade da Covid-19. Um dos motivos pode ser esse, porque milhares e milhares de pessoas estão fugindo do chamado de Deus para a vida delas. E Deus diz, nesse momento: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aceitem o chamado universal. Aceitem a Jesus, confiem em Jesus, entrega seu caminho para Deus e Deus vai mudar a tua história. Reflita, meu irmão. Eu vou finalizar a palavra te dizendo, reflita, que Deus tem um chamado e um propósito na sua vida, assim como Ele teve na minha. E Deus quer mudar a tua história. Pensa nessa palavra, faça uma oração, entrega teu caminho ao Senhor. Se você se afastou de Jesus, volta para Ele. Reconcilia com o Senhor enquanto é tempo, porque Deus quer mudar a tua história. Ele te ama e Ele é poderoso para mudar toda situação difícil nesse momento. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.